Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre lift com termal. Se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo. Se você gostar, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre lift com termal. Muitas vezes você vai vivenciar o voo de lift com alguma coisa de termal acontecendo, até mesmo no litoral, né? Porque existem ali algumas sujeirinhas de termal que saem que vêm do oceano, né? Por mais que seja muito liso o voo de praia, ali ainda tem alguma coisinha que desprende, principalmente no final do dia, baixa o sol, a água ainda está quente, desprende alguma coisa. Não vai ser uma torre termal muito bem feita, mas um restinho de termal. Isso acontece também na montanha. Conforme o dia vai passando, no final da tarde, aquele liftão gostoso final de tarde, o sol vai se pondo, mas existe calor latente ainda no chão, que diante de diferenças, né, de temperatura, desprende alguma sujeira de termal. Sujeira de termal, o que é esse termo? Eu não achei um termo melhor para falar que é isso. São restinhos de termais, assim, né? O que esse restinho de termal garante? Esse restinho de termal garante, na maioria das vezes, um pouco de sustentação. Então, muitas vezes você vai estar no lift com um vento que nem é tão forte, mas vai estar sustentado porque tem esses restinhos de termal acontecendo o tempo inteiro, né? Então, você consegue fazer um lift, e esse lift, algumas vezes, em alguns momentos, ele é até turbulento, porque tem termal. Então, muito cuidado quando você estiver passando perto da boca da rampa, né, ou você estiver muito baixo perto da vegetação, porque ali você pode experimentar ascendentes e algumas vezes descendentes. E aí, se você está muito perto da vegetação, pode ser que o macaco puxe pela perna, né? Então, você dá aquela afundada, não dá tempo de você sair do lift, né, tirar da montanha rápido. Ou tem trânsito nessa hora que você não consegue sair de uma vez, e aí você acaba ficando na vegetação na montanha. Já soube de vários amigos que arborizaram desse jeito. Então, você está atento ao lift que você está fazendo, se ele é realmente só com o vento ou tem termal misturada. É importante porque você vai aprender a administrar melhor toda essa situação de você estar tendo momentos de sustentação e momentos de descendente. Precisa tomar cuidado também, porque o lift junto com o termal, nos momentos mais críticos, e se as termais forem fortes, é um lugar muito perigoso e turbulento, porque termal forte na boca da rampa, você perto do chão, um colapso ali, vai ser difícil de ser administrado porque o chão está muito perto, né? É difícil porque não dá para tempo de lançar um reserva, é difícil porque se tiver um bom colapso, a vela vai perder uma boa altura até recobrar voo, ou ela vai entrar num certo giro até você conseguir controlar. Então é perigoso o lift com termal, né? Termal forte. Agora, no final da tarde tem aqueles restinhos de termais, como eu estava falando aqui, que podem ser muito úteis. E aí você vai falar assim, mas por que é útil, Ricardo? Útil para treinar. Vamos lá. Percepções. O que acontece? Quando você está voando nesse ar de final de tarde e tem esses restinhos de termal, você tem que estar ligado que existem ciclos ainda, que eles acontecem de forma cíclica. Sai um pouquinho de restinho de termal, daqui a pouco cessa. Sai um pouquinho, daqui a pouco cessa. E se você está no ar, a melhor atitude a você fazer é você aproveitar ao máximo esses restinhos de termal para ficar alto, né? Você sabe que a altura no parapente pode ser traduzido como combustível. Então você fica alto, né? Tenta escalar ali em S, ou aproveitar esse momento onde está subindo e ficar nessa região onde está subindo mais, para se manter alto. E aí, no momento em que tiver o entreciclo, vamos dizer assim, você não tem que ir para o pouso, porque você consegue sobreviver no lift, mesmo que ele seja um lift merrecado, você consegue sobreviver porque você economizou um pouco ali, você
guardou um pouquinho de combustível, ou seja, guardou um pouquinho de altura ali. Então, uma forma de você treinar, né, como eu falei, isso pode ser um treino, é você treinar, girar, né, ou escalar essas termais fraquinhas. Esse meio, esse 0.2, 0.3, né? Você ficar trabalhando nisso, aprender a trabalhar isso sem perder altura, se mantendo aquele 0 a 0, é muito importante, porque vai ter momentos em um cross country, em uma prova, em que você vai ter que brigar com esse 0 a 0, seja porque está num entreciclo, né? Você chegou num lugar onde está um entreciclo, ou seja porque um ciclo está nascendo, ou porque está no finalzinho e você precisa sobreviver até começar de novo, né? Então, saber aproveitar com eficiência o 0 a 0, a termal de 0,3, a termal de meio, é importantíssimo. E aonde você vai treinar isso? Vai treinar isso no final da tarde, nesse liftão da tarde. Ah, Ricardo, dá para eu treinar durante o cross? Dá também, mas nem sempre você vai estar fazendo distância, né? E como tem objetivo o voo de cross ou o voo de campeonato, ali vai ser um pouquinho mais complicado para você experimentar jogar mais corpo, experimentar rodar mais quadrado com a vela. Então, qual que é o momento que você pode fazer isso de forma tranquila, captando tudo o que está acontecendo com o seu equipamento? No liftão no final da tarde com o restinho de termal, né? Aqueles últimos ciclos termais do dia. Ali você vai tirar grandes lições de como girar a termal sem perder altura. Porque girar termal forte tem as suas técnicas, né? Você tem que girar, miolar ela, mapear ela, miolar ela bem fechadinho, não deixar escapar, tomar cuidado com a deriva, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas uma termal fraca, você não pode entrar muito de faca, porque senão você perde mais altura do que você ganha. Ou seja, tem que ser uma coisa assim, manter na menor taxa de queda possível, bastante corpo para não entrar com a vela em faca, controlar o giro com o freio de fora para ela não ganhar energia, e abusar do corpo. Isso é fundamental. E você vai devagarzinho mapeando aquela sujeirinha, aquela termalzinha do final do dia, aquela termalzinha fraca, e ganhando altura. Parece nada, mas às vezes 0,2, 0,3 te mantendo no ar já é o suficiente para que dê tempo de sair um outro ciclo. Isso durante o voo de cross ou durante competição é sensacional, porque é aquele tempo que você precisa para que as coisas aconteçam. Se você está muito desesperado, né, e não tem essa sensibilidade, esse treinamento de rodar essa termal fraquinha, fatidicamente você vai varar aquele ar que deu esse 0,2, 0,3 e vai desistir e provavelmente pousar. E se você tem essa sensibilidade, você consegue se manter ali 2, 3, 5, até 10 minutos a mais no ar, só brigando com a sujeirinha. Ah, Ricardo, para pilotos que estão voando leve, sacolinha, é mais fácil ficar? Nesse caso é um pouco mais fácil de ficar. Ah, mas eu tô pesadinho na minha vela. Como é que fica nessa situação? É ruim, mas não é tanto. É muito mais técnica do que exatamente que essa diferença de peso vai fazer muita diferença. Faz um pouco. Não vou dizer que não, senão também seria muita hipocrisia. Porque assim, quando você está pesado, você vai ter uma taxa de ascendência um pouco menor. Então, se para o seu amigo que está sacolinha vai estar 0,5, para você vai estar 0,3, por exemplo. Mas não significa que você não vai estar subindo, vai estar subindo também, só que menos. Então, você tem que caprichar mais para não perder na curva, para você conseguir se manter, se você estiver pesadinho. Se você estiver levinho, tende a fluir melhor isso. Essa coisa de ficar voando sacolinha é melhor, né? Então tem suas vantagens e desvantagens de voar leve, pesado, e todo mundo já sabe, né? Você tem mais penetração contra vento pesado, mais leve você voa mais devagar, você tem menos colapso pesado, compensação, quando eles acontecem, são um pouquinho mais violentos. Quando você está leve, acontece mais orelhadas lá tal, mas elas não tem tanta energia, porque não tem tanto peso.
Então são algumas coisas que influenciam. Mas a mensagem de hoje é a seguinte: perca um tempo caprichando nesses restinhos de termal. Não abandona o voo logo de cara, né? Ah, a condição deu uma merrecada, vou abandonar. Não, briga para ficar no ar. Briga para ficar um tempão lá. Esse é um excelente treinamento para você ficar afiado, ficar com ajuste fino ali, com uma sensibilidade, tanto na mão quanto no corpo, quanto nos todos os sentidos, né? Na visão, no tato, né? Sentir aquele arzinho quente, a diferença entre um ar e outro. Então, se manter nessa posição vai dar para você mais subsídio para quando você precisar fazer um voo de distância, campeonato, ou mesmo permanecer no ar. Você vai conseguir fazer um voo mais longo, um voo mais duradouro. E você sabe que voos mais longos se refletem em distância, no caso de campeonato, vai se refletir aí numa maior pontuação. E se você estiver só se divertindo, vai significar mais diversão. Então, em resumo, ficar no ar é o que a gente quer. E quanto mais você caprichar para ficar no ar na condição mais fraca, é legal. Porque na condição forte tudo sobe, né? Tem até vaca subindo. Eu sei que tem gente que tem... Muitas vezes tem gente, não, até eu. Tem a capacidade de pregar num dia forte. Mas aí é porque está arriscando, porque entra numa descendente eterna, não entende o ciclo, né? Atropela o ciclo, anda mais rápido que o ciclo. Então tem várias coisas que fazem a gente pregar. Mas o fato é, se você aprender a espremer até a última gota do dia ali na termal, você vai voar melhor. Vai servir para você evoluir. Perfeito? Então, sempre aproveita o dia para permanecer no ar o maior tempo possível, se enroscando no que dá ali, né? Ganhando altura para você ter fôlego caso entre um entreciclo, né? E todo mundo tem aqui pro pouso, você não, você ainda se sustenta mais um pouquinho, tá certo? Essa é a reflexão, a dica de hoje. Se você tem alguma coisa para acrescentar nessa colocação toda aqui, coloca aqui embaixo, tá bom? Me segue no Insta, página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Comprando na loja, você ajuda o canal. Perfeito? É isso então. Vou ficando por aqui, mas eu volto depois então, falando de parapente. Valeu!